Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a notícia. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nossa intérprete Elisângela. Olá, Elisângela, tudo bem? Nós vamos ler e interpretar uma notícia, reconhecendo as características do gênero, analisar a estrutura da notícia, analisar o uso de aspas no texto. Você já imaginou o que faria se encontrasse uma carteira com muito dinheiro? Então, bem atrativo. Será que você devolveria a carteira para o seu verdadeiro dono? O que você faria? Pensa aí. A notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante, fatos importantes para um amplo público, um grande número de pessoas, com o intuito de acessibilizar informações. Então a notícia é um gênero muito importante porque nos mantém informados, atualizados sobre o que acontece no seu bairro, na sua cidade, no país, no mundo. Abrange todas as áreas que são coletivamente importantes. Então a notícia ela fala sobre política, economia, cultura, segurança, saúde, educação e outras áreas também. Sua estrutura divide-se em título. Então, o título da notícia é o primeiro contato do leitor com a notícia, geralmente em letras maiores, uma frase curta, que chama a atenção para que o leitor desperte o interesse de ler o conteúdo da notícia. Geralmente, depois do título, nós temos o subtítulo, também conhecido como linha fina, que também é um texto curto, que tem como função de detalhar um pouquinho mais do título e também já adianta um pouquinho do conteúdo da própria notícia. O lead, ou lead em inglês, geralmente o primeiro parágrafo da notícia, mas ele pode estar presente também no título e no subtítulo. São as principais informações da notícia, o que aconteceu, como, quando, com quem. Então, essas informações principais nós chamamos de lead. E as informações secundárias e detalhes estão ali no texto da notícia. A linguagem deve ser objetiva, clara, acessível e impessoal, atendendo-se a representar a realidade dos fatos. Então, a linguagem, que geralmente a notícia ela é imparcial, ela não traz opinião. Por quê? Porque o principal objetivo desse texto é informar, passar a informação para o leitor. Vamos então a uma notícia? Cortador de cana que achou a carteira com R$8.000, devolveu ao dono, fala sobre honestidade, só quero o que é meu. Odair José Ferreira disse que quem o vê pela rua vai até ele para confirmar a história. Dono do dinheiro gravou um vídeo agradecendo o trabalhador. Veja aqui que foi divulgada no site da G1. Então isso aqui é uma notícia, é um fato verdadeiro, que realmente aconteceu, um exemplo aqui de honestidade deste trabalhador, deste cortador de cana. Então a gente vai falar um pouquinho agora novamente sobre o título e a manchete. Ele é composto de frases pequenas, atrativas e revela o assunto principal que será tratado na notícia. Também temos o subtítulo ou a linha fina. Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhes algumas informações. Vamos à primeira atividade? Explique a afirmação do cortador de cana. Só quero o que é meu. Por que ele disse isso? Porque o trabalhador afirma que as pessoas vão até ele para confirmar essa história? O que você achou da atitude de Odair José Ferreira? Vamos pensar um pouquinho e eu volto já comentando aqui essas questões com vocês.
E então, estudantes refletiram sobre essas questões? Por que o cortador disse, né, só quero o que é meu? Por que as pessoas vão até ele para confirmar se a história é verdadeira? E você? O que você achou da atitude desse trabalhador? Vamos lá. Porque ele encontrou uma carteira com R$8.000 e devolveu ao dono. Ou seja, ele não ficou com algo que não pertence a ele. Por isso ele fez essa afirmação. Por que as pessoas vão até ele? Porque as pessoas não acreditam que ele encontrou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu. Então, infelizmente, isso na sociedade, né, às vezes até algo que as pessoas nem acreditam. E o que você achou da atitude dele? Nós temos uma sugestão. É uma atitude nobre e correta, pois não devemos ficar com o que não nos pertence, mesmo sendo dinheiro. Continuando aqui. O cortador de cana-de-açúcar, Odair José Ferreira, de 40 anos, conta que começou a ficar conhecido em Itapuranga, cidade do centro goiano onde mora. O trabalhador disse que tem sido parado na rua por desconhecidos curiosos após ter devolvido uma carteira que encontrou em uma praça da cidade, recheada com R$8.000. Em vídeo, ele recebe agradecimentos do empresário e dono do dinheiro, Anísio de Faria. Vamos falar sobre o lead. Em jornalismo, o lead é a parte de uma notícia, geralmente o primeiro parágrafo, que fornece ao leitor informações básicas sobre o conteúdo, as principais informações. A expressão inglesa lead tem, entre outras, a tradução de primeiro, guia ou que vem à frente. O lead é um elemento fundamental para a funcionalidade do texto jornalístico, que expressa a função das linhas iniciais de uma matéria, no intuito de atrair e conduzir o leitor aos demais parágrafos. Então, as principais informações da notícia, elas estão contidas no lead. Vamos para a segunda atividade? De acordo com o título e com o lead da notícia, escreva o que aconteceu, são as principais informações. Com quem, quando e onde aconteceu? Vamos dar uma lida na notícia e responder isso aqui. Eu volto já comentando essa questão.
Então, estudantes localizaram as principais informações da notícia? Vamos lá? O que aconteceu? O cortador de cana que encontrou uma carteira com R$8.000 e devolveu ao dono. Com quem? Odair José Ferreira, que é o nome do trabalhador que encontrou a carteira. Quando? A referência 23/10/2020. Onde? Na cidade de Utapuranga, Goiás. Então, é importante que nós também saibamos reconhecer essas informações, né, no texto, na notícia. Continuando a leitura. Segundo o trabalhador, muitas pessoas não acreditam na história e que tinha tanto dinheiro na carteira. Então, vão até ele para confirmar. Fico muito alegre, jamais pensaria em ficar conhecido assim e por ser honesto. Minha avó me deu essa educação, só quero o que é meu, afirmou. Vamos para a terceira atividade em relação a esse trecho. Por que, segundo o trabalhador, as pessoas não acreditam na história de que havia tanto dinheiro na carteira? Observe essa afirmação. Fico muito alegre, jamais pensaria em ficar conhecido assim e por ser honesto. Minha avó me deu essa educação, só quero o que é meu. Justifique o uso de aspas no trecho dessa notícia. Vamos fazer juntos? Eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, por que as pessoas não acreditam que havia tanto dinheiro na carteira? E localizou ali por que será que foi utilizado esse sinalzinho que nós chamamos de aspas no texto da notícia? Porque era um valor alto de R$8.000 e por seu gesto de devolver todo esse dinheiro. Geralmente as pessoas, elas não andam com R$8.000 na carteira. E mais ainda, né, o seu nobre gesto de devolver todo
essa quantia de dinheiro para o dono, claro que virou notícia. O uso de aspas é justificado por se tratar de uma citação, ou seja, a reprodução da fala do trabalhador. Quando nós queremos reproduzir exatamente o que aquela pessoa falou, no caso o trabalhador, nós colocamos sempre, usamos aspas, que quer dizer que aquele trecho se trata da fala do entrevistado ali, ou do noticiado no caso. Vamos à leitura. O ato de honestidade aconteceu na manhã de segunda-feira 19. Odair disse que havia ido trabalhar quando viu o objeto. Estava indo esperar o ônibus no banco embaixo do pé de manga. Eram umas 5 horas. Daí, vi a carteira lá em cima. Estava cheia de dinheiro, cheque. Fui olhar os documentos e era do Anísio, dono do supermercado ao lado, contou. Vamos para a quarta atividade em relação a esse trecho. No texto, a expressão o ato de honestidade refere-se a que acontecimento relatado na notícia? Você teria a mesma atitude que o trabalhador? Justifique sua resposta. Reflete aí um pouquinho que eu volto já já comentando essas questões com vocês. Então, estudantes, a que ato de honestidade refere-se a esse acontecimento da notícia? E você teria a mesma atitude que o trabalhador? O ato de honestidade refere-se ao fato do cortador de cana ter encontrado uma carteira cheia de dinheiro e tê-la devolvido ao dono. Então, um ato, como eu comentei, nobre, que virou até notícia. Sugestão: sim, pois não devemos ficar com o que não nos pertence, mesmo que seja um objeto encontrado, ou até mesmo uma carteira com dinheiro.
Então, é sempre importante refletir, se colocar no lugar da outra pessoa. Será que essa pessoa está precisando desse dinheiro? Ou, não só por isso, né? Não me pertence, será que eu devo ficar com isso? Então, fica aqui para vocês refletirem sobre esse assunto. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma notícia, reconhecendo as características do gênero. Analisamos a estrutura da notícia e analisamos também o uso de aspas no texto. Neste vídeo, nós falamos sobre a notícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!